E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um podcast da Vet Educa. Muito prazer retomar aí esse projeto nosso do podcast, que é uma coisa bem massa aí. Hoje a gente está aqui falando sobre um papo bem legal sobre profissão, que é uma coisa que nós da Vet Educa se preocupamos bastante com vocês e não só com as questões técnicas, né? E hoje eu estou aqui com as visitas aí ilustres de amigos no hospital que eu trabalhei por muitos anos, aí eu tenho admiração e paixão aí, que é a Clinivet. Está aqui com o Luiz. Luiz é diretor clínico geral lá da Clinivet. E a gente está aqui com o Maurício, que faz a parte de administração lá na Clinivet. Paranista, se alguém não sabe o que é paranista, torce para o Paraná Clube, que é uma fusão do Pinheiros e do Colorado. Depois ele explica melhor aí para vocês. Fica até amanhã explicando. Muito bom ter vocês aí, galera. Obrigado aí pela presença. Espero que esse papo seja bem legal aí pelo tempo dele aí. Luiz, começar por você. Queria que você contasse aí. O Luiz é veterinário, galera. O Maurício já é administrador? Sim. Administrador. O Luiz é veterinário das antigas, old school aí. Aquele um que ia na domiciliar, corria do cachorro, pulava na piscina. Essas Literalmente isso. Essas histórias aí. Vai ter muita história aqui pra gente falar. Luiz, conta pra mim por que você é veterinário, o que te inspirou a ser veterinário? Conta um pouquinho da tua trajetória aí pra nós. Boa tarde, João. Boa tarde, pessoal de casa aí. Primeiramente, queria agradecer o convite e a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, da história da Clinivet, né? Que acaba se misturando bastante. E, cara, eu escolhi ser veterinário, por incrível que pareça, quem me inspirou foi meu pai. Meu pai, veterinário, né? Trabalhava na área de produção, lá em Dois Vizinhos, no interior do Paraná, cidadezinha de 20 mil habitantes, quando eu morava lá. E eu gostava muito daquilo que ele fazia. Sempre tive muita admiração por ele e acabou me inspirando a seguir essa profissão. Na ocasião, a minha ideia era trabalhar com a área de produção. Nunca me imaginei trabalhando com a área de clínica de pequenos, né? E aí lá em Dois Vizinhos não tinha faculdade na época. Isso na década de 90, né? Como você falou, old school. Então, entregando os pontos aí. Aí a gente fazia lá até o segundo grau, né? E a gente vinha para Curitiba para fazer o cursinho preparatório e fazia o vestibular aqui. E aí vim para cá, fiz o cursinho, passei, né? Eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná. Legal. Me formei no ano de 2000. Só que nesse meio tempo de faculdade, eu comecei a namorar. E no namoro... 9 meses depois. 9 meses depois veio, né? Então, hoje a minha esposa, a Silvinha, a gente tá junto até hoje, mas ela engravidou e aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar, né? Então, No final da faculdade? Não, eu tava no segundo ano da faculdade. Caraca. E aí, falei, eu preciso trabalhar. E aqui o mercado de Curitiba, para a área de produção, ficava muito difícil. E um colega meu de faculdade me passou, lá na Clinivet estão precisando de estagiários e lá tem uma bolsa, né? Falei, bom, beleza, vou lá, né? Vou ver o que eu... Então, inicialmente, eu entrei na parte de clínica de pequenos, mas pela questão financeira mesmo. Por necessitar na época. Como estagiário. Como estagiário. Então, a gente fazia os plantões noturnos, né? Ficava um veterinário de plantão e quando tinha casos à noite, a gente solicitava o auxílio deles, né? E aí foi assim, durante 3 anos, então até eu chegar no 5º ano de faculdade, eu fiz esses plantões na Clinivet, fui pegando gosto pela clínica de pequenos, né? Só que aí chegou o último ano de faculdade, eu não tinha uma proposta concreta de trabalho na Clinivet, estava como estagiário, e eu resolvi, então, partir para a área de produção, que era aquilo que fez com que eu fizesse a faculdade, né? Aí fui fazer o meu estágio curricular na Sadia, cara. Mudou completamente a chave, né? Fui para a Concórdia fazer o estágio curricular, trabalhando na área de aves de corte, né? Fazia parte de assistência aos avicultores cooperados lá da Sadia em Concórdia. Gostei também bastante do trabalho e
A área de produção é legal. Área de produção muito legal. E fui efetivado lá, né? E aí fui para a unidade de Chapecó trabalhar no fomento, né? Ave de corte, auxílio aos avicultores com frango e peru. Aí num belo dia, eu tenho uma amiga que até hoje é uma grande amiga, Simone Monteiro, né? Quem é nos Estados Unidos, na gringa. A gente tem um podcast com a Simone aí, entra lá. Vocês fizeram com ela? Sobre trabalho fora do Brasil, né? E ela foi desbravar lá. Foi. Tá em Miami, né? Que ela tá, né? Orlando. Ela tá em Miami, entre Miami e Orlando, uma cidadezinha lá. Legal. Tá num hospital novo agora. Eu vi lá. Ela tá super bem. E a Simone é uma grande amiga, a gente sempre falava por telefone, por mensagem e tal. E aí ela um certo dia ela me ligou. Em casa eu não tinha telefone, em 1999, em Chapecó não tinha telefone, ela ligou na Sadia. E aí eu falei com ela, ela falou, o Dr. Marcelo quer falar contigo, ele tem uma proposta para você, né? E aí entrei em contato com ele me convidou para voltar para Curitiba para trabalhar. Conversei com a minha esposa, isso já era final do ano 2000, e a gente resolveu vir ouvir a proposta dele, nos interessamos. E aí comecei a trabalhar, como o João disse no começo, né, eu trabalhava em atendimento domiciliar. Uhum. E durante muitos anos eu fiz atendimento domiciliar. Quando eu entrei na Clinvet em 2008, você era domiciliar, trabalhou vários anos ainda ali. Então, eu acho que mais de 10 anos fazendo atendimento domiciliar. É desafiador o atendimento domiciliar, mas tem muita história para contar mesmo. Corria de cachorro, enfim. E a gente cria uma identidade com os tutores também, né? Acaba fazendo amizades, assim, era um trabalho muito gostoso. Paralelo a isso, eu fui me especializando na área de dermatologia. O professor Marconi abriu o serviço de dermatologia na Clinivet em 2001 e eu acompanhei ele durante muitos anos. Aí acabei entrando também para o serviço de dermatologia dentro do hospital, né? Aprendeu tudo sobre corticoide. Corticoide. Como evoluiu a dermato, né? Depois nós podemos bater um papo disso, né? Evoluiu muito a dermato, né? Hoje corticoide a gente usa pouco, mas já usamos muito, né? Ivermectina e corticoide era demais. Aprendi muito com o professor Marconi, um grande amigo também. E aí, um certo dia, surpreendentemente, João, veio o convite do Dr. Marcelo, eu não sei com que olhar ele via aquilo, porque ficava mais tempo fora do hospital do que dentro, fazendo atendimento domiciliar. E ele me convida para ajudar na gestão, né? A Clinvet cresceu muito, o número de veterinários cresceram. Inicialmente ele pediu para eu cuidar da equipe médica. E aí começou meu trabalho de gestão, né? Dentro da Clinvet. Inicialmente só com a equipe médica, eu fazia as escalas, né? E com o tempo isso foi crescendo, né? As funções ali da direção clínica, elas foram crescendo, então deixei de ser apenas supervisor médico e passei a cuidar de toda a parte de processo de atendimento médico dentro do hospital, né? E até hoje estou lá como diretor clínico, gradativamente fui diminuindo os meus atendimentos médicos, né? Saí, obviamente, do atendimento domiciliar e estamos aí, estamos desenrolando os abacaxis dentro do hospital. Só para vocês se situarem, a gente vai soltar também um vídeo sobre a Clinvet, né? Mas só para vocês terem uma noção, estão vendo aqui a camiseta, a BHV. A BHV é uma associação de hospitais veterinários aí, e a Clinvet é o único hospital brasileiro acreditado, né? Tem uma acreditação pela ABHV. Depois vocês vão entender um pouco mais aí também. Entrando aí na BHV, a gente deixa algum material. Só para vocês terem essa dimensão. Hoje a Clinvet está com quantos funcionários? Mauricião. Hoje estamos na faixa dos 135, João. 135, entre veterinários, e profissionais ali. Sim, administrativo, manutenção, enfermagem. Chega mais ou menos nesse número. 135, cara. A equipe médica, João, hoje nós temos 70 veterinários atuando na equipe, né? Entre os veterinários que são residentes ali, que fazem plantão, atende todo dia, e os veterinários também que são especialistas que rodam outros hospitais. Isso, também, né? Hoje a gente tem todas as especialidades ali dentro do hospital, né? E uma parte da equipe
de dedicação exclusiva ao hospital e tem realmente uma parte de especialistas que vão em dias agendados da semana, né? Mas ao todo dão 70 médicos veterinários. Legal. E quando você entrou, cara, estrutura, né? A Clinvet, cara, vocês vão ver os vídeos, ela é linda, grande, sempre foi pensada lá na frente, com arquitetura pensada para o hospital. Quando você entrou era a famosa casinha azul, né? Como que era? A casinha de madeira, né? Todo mundo chega lá, os clientes antigos falam, ó, eu venho aqui desde a casinha de madeira, me dá um desconto. Você chega falando isso, é que já quer um desconto. Esse é o código de desconto. Esse é o código de desconto. A casinha de madeira. Eu entrei na Clinvet em 96, né, como estagiário, e na época a gente estava num predinho de 2 andares, né, um predinho de pastilhinha azul, que foi posterior à casinha. A casinha não era naquele lugar, era uma quadra antes, né? Indo pela rua era uma quadra antes. E eu entrei já no predinho azul, né? Era um predinho de 2 andares. E cada veterinário lá tinha um número quando eu entrei, né? Então, para vocês verem como eu sou antigo lá, o meu número acabou ficando o número 6, né? 6. Mas tem gente mais velha que eu lá. Eu acho que esse, João, é também um dos grandes trunfos assim, da Clinvet. A gente fala muito de estrutura, de tecnologia. Sim, mas a nossa equipe médica, cara, eu acho que é o diferencial, sabe? É uma equipe que mescla, né, a juventude, veterinários que entraram novos, mas a gente tem muito núcleo duro, né, os veterinários antigos que estão sempre se aperfeiçoando e tem uma experiência, assim, gigantesca, né, em atendimento. Então a gente acaba tendo a oportunidade de discutir casos e casos complexos, complicados com as várias especialidades, né. Então, para mim, eu acho que somos hoje talvez um dos maiores hospitais veterinários do Brasil. Se você falar em unidade, não sei se não é privado, não é o maior. Eu acredito, sim, que seja o maior hospital do Brasil, com certeza. Temos tecnologia de ponta ali, os investimentos são constantes nisso e é extremamente importante, né? Mas a equipe médica, para mim, é fundamental. Eu acho que a primeira vez que eu entrei na Clinvet, eu vim num curso de oncologia e o David, que era parceiro lá no internamento, que trabalhou comigo, me mostrou a estrutura e eu fiquei apaixonado pela estrutura. Mas quando eu entrei para trabalhar numa área até que eu não era da área, eu consegui perceber isso, né? Que se eu não tivesse dentro de um hospital desse, a minha curva de aprendizado, o meu trabalho, tudo isso ia ser muito mais lenta. E eu me dediquei muito a escutar essas pessoas mais velhas, as pessoas com experiência. Eu aprendi muito, foi muito uma residência ali para mim, né? E isso realmente, eu acho que a gente fala muito de estrutura, né? Não é só um shopping, né, cara? É uma estrutura por trás, né, de pessoas, e essas pessoas é que fazem uma instituição, né? Não tem como trabalhar diferente. E Maurício, e para gerir tudo isso, cara, como que é a parte administrativa lá? Hoje vocês conseguem já dividir em setores, RH, claro, sim, né? Tá tudo sim, bem estruturado. Eu acho que hoje vocês nem estão mais no espaço, né, da Clinvet, tão próximo numa casa específica, só da parte administrativa. Correto, João. Então hoje nós alocamos uma casa ao lado da Clinvet, atrás do estacionamento, né? Onde fica o nosso setor administrativo, temos RH, temos o financeiro, temos compras também que eu ajudo lá na questão de liberação de compras, né? Então recebemos hoje, através da compras a gente trabalha da seguinte forma: temos uma plataforma hoje da BHV, né? Que a gente faz todo o processo de compras por lá. Então a gente, que interessante. A gente, por exemplo, se quer uma agulha, se quer uma seringa, coloca lá na plataforma. Então a gente busca fornecedores do Brasil inteiro. Que massa, cara. Então lá daí a gente consegue verificar a questão de marca do produto, né, o valor e tudo mais. E daí compra por ali mesmo? Por ali mesmo. É tipo um marketplace hoje do mercado veterinário. Olha que legal, galera. Eu não sabia disso. E depois a gente pode bem legal colocar aí, porque acredito que, né, consiga ter um preço muito melhor aí do que se for.
comprar de maneira... Não só a questão de preço, João, como a questão de ter o produto em si. Qualidade, entrega, qualidade, né? entrega. E tem a questão também, como a gente passou De por ter uma o pandemia, produto. né? Muitos produtos a gente ficou meio... Principalmente aqui em Curitiba, ou no Paraná, enfim, no Brasil inteiro. Então tinha produtos, às vezes, que a gente tinha que buscar em outros estados. Então aí a gente conseguiu comprar, conseguiu fazer uma boa negociação também. Foi bem interessante para nós. Legal. E como você entrou na Clinvet, cara? Você já trabalhava na área de pet, assim? Como que é? Antes de trabalhar na Clinvet, eu fiz uma consultoria para a Clinvet, foi em 2011. Fiquei ali por uns 3 meses. E daí eu já estava certo com um atacado de produtos pet para vender. Então, aí já estava meio que certo, daí fui para lá. Aí passou um ano, aí a Clinvet me chamou novamente para fazer parte do time mesmo, de coordenar toda a parte administrativa do hospital. E lá já se passaram 10 anos. Hein, João, o nosso diretor, o Dr. Marcelos, ele vai muito bem em muitas coisas, né? Mas nas contratações ele é cirúrgico, né? É certo, né? Catou o Mauricião lá e que bom, vamos cara. lá. Você vê que, né, olha, queria pegar esse gancho aí, Luiz, a gente estava conversando antes. Você entrou como estagiário e depois de um tempo foi lá, pegou e trouxe. O Maurício entrou como um consultor. Então, assim, como que é para vocês essa questão, né, de pessoas que passam na Clinvet muitas vezes não são ainda os profissionais, até porque quem está assistindo, né, que está fazendo estágio, como que é para vocês isso? O estágio é uma porta de entrada futura, o cara tem que pensar nisso, tem que ter um pouco de paciência também, que isso pode reverter lá na frente, como aconteceu com você. Como você vê hoje, né? Vocês têm, né, um programa de treininho, um programa de estágio lá, né? Como que é? Temos. Ô, João, o estágio ele abre inúmeras portas, né? Então, eu vejo que hoje os nossos estudantes talvez pequem um pouco nesse sentido, sabe? Em não aproveitar essa oportunidade que vale ouro, né? Então, muitas das contratações da Clinvet, da equipe médica, foram feitas através de pessoas que estavam fazendo estágio ali, né? O que acontece é que quando você está num ambiente de trabalho, você entra como estagiário, no meu ponto de vista, ali começa a tua vida profissional. Você está sendo observado. Ah, mas é só um estágio, eu sou só um estagiário. Na verdade, não, né? Ali você está sendo analisado dentro das tuas competências técnicas, mas também da parte comportamental, questão de responsabilidade. Proatividade. Né? Proatividade, que é uma coisa extremamente importante. E por muito tempo, esses estágios eles não eram remunerados, né? Então, na época a gente fazia estágio realmente para aprender, né? Hoje a Clinvet ela conta com um programa de estagiários remunerados, né? São contratados pelo CIE, ganham uma bolsa, fazem um número X de horas semanais, depois o Maurício até... 30 horas semanais. É o Maurício que coordena essa parte, né, de contratação. E então, além de aprender, eles estão ganhando uma bolsa ainda, né? Mas para você ter uma ideia, a gente tem dificuldades de contratação. Olha né? isso. Então, hoje, seria até interessante a gente falar um pouquinho de mercado, né? Hoje são mais de 540 faculdades de medicina veterinária. 540 faculdades, galera. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem 30, 40, enfim. 45, acho. 45. E mesmo assim a gente tem dificuldades em recrutamento de estagiários, né? Um pouco por falta de interesse da busca do estagiário, do aluno, né? E um pouco pela questão também do nível técnico das faculdades, que é uma coisa que é bastante importante antes de você entrar numa faculdade de veterinária, saber se realmente é uma instituição de ensino bem capacitada, enfim, porque isso histórico, porque isso acaba contando lá na frente para tua contratação também, né? E então sim, né? Respondendo diretamente a tua pergunta, o estágio é fundamental para as contratações. Eu fui contratado a partir de uma avaliação do estágio que eu fiz lá e muitos outros também, né? Sem dúvida, eu acho que estagiar, né? Como você falou, é a porta de entrada, né? E é ali que a gente precisa olhar como funciona, né? Eu sempre falo, cara, vai para Porto Alegre.
tenta visitar um hospital. Vai para São Paulo, visita um hospital, todo lugar que você for, para você entender melhor o que está rolando, como que é as coisas, como que é lá dentro, como funciona. E na primeira oportunidade tem que estagiar, porque o estágio realmente vai conseguir trazer para você um olhar, né, de vivência. Né? Exatamente. O que acontece é que a gente não tem isso na faculdade. Né? A gente tem hoje aqui também, Luiz, um programa também de estágio. Esses tempos atrás a gente estava num processo seletivo. É um estágio um pouco diferente, mas na área de conteúdo, né? Questão de resumos, artigos para blog e tudo. E tivemos algumas pessoas, a gente tem uma bolsa, e algumas pessoas falam, mas com essa bolsa eu não consigo me sustentar. Né? A gente olha assim, mas não é essa a ideia do estágio. Né? Exatamente. A ideia do estágio é você aprender. Né? Exatamente. É aprender. Então, assim, imagina, aqui na VET Educa, quem faz estágio tem o benefício de assistir todas as aulas e cursos que eles quiserem. Né? Então, só por esse benefício, né, já seria uma coisa, um custo muito alto se ele tivesse que desembolsar. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto do estágio é entender que é para aprender. A bolsa ela é auxiliar, é muito importante, né? E ainda bem que tem, nas nossas épocas aí, que não tinha nenhum tipo de legislação em cima disso, era quase um escravinho ali, né, que ficava só. Hoje não, hoje as empresas se preocupam, né, então eu acredito que, né, no programa de estágio na Clinvet tenha seminário, tenha todas essas questões que trate o estagiário como realmente um cara que está ali para aprender, né. E eu acho que a troca é importante também, né, porque o estagiário acho que traz muita coisa ali da região que ele está, né, do como que se faz ali, né, acho que isso é bem legal, essa troca. Exatamente. Ô, João, pegando esse gancho aí que você, né, ainda falando dos estagiários, eles aprendem, não deixam de ser uma mão de obra mais qualificada, né, porque a gente costuma pegar estagiários a partir do 2º ano da faculdade, então eles já têm um entendimento de anatomia, de fisiologia, a base. Então eles estão mais aptos a receber os treinamentos e trabalhar, né, como paciente. Você quando trabalhou na Clinvet, né, e naquela época, aliás, muita coisa que você implantou na Clinvet, lá no internamento da Clinvet, está até hoje, né? Eu fui lá com a Maria, tava falando, o prontuário foi eu que fiz. Muito bom. E a gente é muito grato, João. Pô, você marcou história lá. E eu lembro muito bem na época em que você estava lá, que os estagiários eram rigorosamente treinados ali, né, para o trabalho, então eles aprendem muito com isso. E até hoje isso acontece, então tem os treinamentos, né? E existe o manual do veterinário, onde eles acabam seguindo ali, né, o conteúdo. Então é uma oportunidade muito rica. Sem contar que, João, você sabia que 30% dos veterinários do mundo estão no Brasil? 30%? Cara. 30% dos veterinários do mundo estão no Brasil. Quase um terço, hein? E desses 30% que estão no Brasil, uma grande maioria quer trabalhar com clínica de pequenos. E muitos deles querem ficar nos grandes centros, né? Então, o mercado está extremamente saturado. E os profissionais que ficam são os que se qualificam. Então, você tem que ter algum diferencial, cara. Não é só você ir para a faculdade, estudar para a prova e passar e não pegar a final. O estágio, ele já vai entrar no teu currículo. O cara fez estágio num hospital grande, né? Então, isso já acaba chamando a atenção, Com né? certeza. E a diferenciação continuar. Depois disso, da faculdade à residência, hoje a Clinvet contrata médicos veterinários apenas a partir da residência. Pô, legal escutar isso, porque é uma coisa que a gente tem batido tanto aqui na VET Educa, desde quando a gente criou no Brasil o curso preparatório para a prova da residência. A gente que criou esse curso não tinha, porque a gente acredita que a a é a porta de entrada perfeita para o médico veterinário que vai entrar. Se ele conseguir passar na prova da residência e fazer a residência, ele tem competências muito grandes, né? E escutar de vocês, né, os maiores hospitais aí do Brasil, que hoje é corte de contratação ter residência, baliza muito, né? Valida muito o que a gente tem falado há tanto tempo aí, né, Luiz? E realmente hoje a contratação está em cima. Primeira coisa do currículo é ver se tem residência ou não. Primeira coisa é ver se tem residência ou não. A gente vê uma diferença muito grande, João, de profissionais que fazem a residência, né, Maurício? Para aqueles que saem da faculdade já para querer entrar no mercado para trabalhar.
O amadurecimento desse profissional que faz a residência, ele aprende 10 anos em 2. É muito, né? Dentro de uma Muito boa faculdade. E isso nos dá tranquilidade de contratá-los, né? Para esses profissionais, João, é difícil de achar, é difícil de contratar, que são os caras que são diferentes, sabe? Então, lá das 540 faculdades que a gente tem, quando eu preciso de contratação, Funil, né? eu dou uma pedalada, porque não é fácil de encontrar esse profissional no mercado. Então, uma dica importantíssima, cara, façam estágio e façam a residência. Isso é bem importante, né, Maurício? Muito importante. Dentro da nossa avaliação de profissional de mercado. Legal. E o que é importante, uma coisa que o Luiz citou aqui, o amadurecimento que um profissional que faz residência tem, né, Maurício? Não é só técnico, e veja que o Luiz não citou isso. O amadurecimento que ele quer dizer está muito relacionado a competências que são importantes no trabalho, né? Relação interpessoal, relação com o tutor, atendimento, marketing pessoal. Como que vocês veem isso lá, Maurício, na parte administrativa, quando vocês estão fazendo recrutamento? É observado muito isso? Muito mesmo. Além do que o Luiz já nos contou aí, ter mesmo esse perfil já meio que... Aqui já tinha um perfil já que formado para buscar, uhum. Tá? E a gente vai atrás desse profissional mesmo que dá essas... Que consegue entregar isso, né? Isso, que consegue entregar isso, bem isso mesmo. Ah. Mas como o Luiz disse, está bem complicadinho encontrar no mercado, João, esse tipo de profissional. Porque não é só o formar lá, não é só fazer os 5 anos de faculdade, pronto, agora eu estou no mercado, vamos que vamos. Né? Ah. Com 540 faculdades no Brasil, como que... Faz o quê? Quantos veterinários deve estar formando por ano? Tem muitos mil, tem né? que fazer conta aí, mas o mercado não absorve não tem tanta gente. É muita gente. E daí fica bem tem que fazer uma seleção bem restrita mesmo. Tá? E outro ponto que você colocou, né, grandes centros, né, está muito concentrado ainda, né, isso até certo ponto o potencial do Brasil é muito grande, né, porque ele pode distribuir muito mais. Hoje a gente tem muito aluno região norte, nordeste, centro-oeste ali, que antes, né, buscava muita formação mais para a área de grandes animais ou da área de produção, e hoje consegue ver, né, que o pet, né, na curva de crescimento aí que tem tido, tem vindo para a área pet. Então eu acho que também tem muita oportunidade para se desbravar no Brasil inteiro, né, para não chegar à área como é da medicina, né, que se concentra muito e tem uma dificuldade muito grande para esses médicos irem para o interior. A gente tem aqui uma não, uma colaboradora, a Jamile, que é estagiária na Clinivete, que ela está de Petrolina, né? E ela entrou no hospital, ficou encantada, assim, está aprendendo demais lá. Então, eu acho que isso também é legal, né? Essa potencialidade do Brasil, né, em relação ao mercado, né, Luiz? Então, é muito legal entrar nesse assunto também, porque de experiência própria, né? Eu nasci não, mas eu morei grande parte da minha vida em 2 vizinhos. Na década de 90 não tinha. O animal ficava doente, tinha muito pouca importância, né? Acabava morrendo sem auxílio. Amarrava o cachorro com ninguém, Nessa época aí. Amarrava o cachorro atrás do quintal, dava polenta para ele comer, enfim. Então, na época, se eu fosse trabalhar nesse segmento e morar em 2 vizinhos, eu acabaria morrendo de fome, né? Uhum. Olha, nós estamos falando de 20 anos, 30 anos, né? De lá para cá. É impressionante como se desenvolveu o segmento pet na região. Com excelentes hospitais, 2 vizinhos é sudoeste do Paraná, né? Então nós temos 2 vizinhos, Francisco Beltrão, Pato Branco, Cascavel, no oeste, com grandes estruturas, com excelentes opções de trabalho, né? E o que eu digo é o seguinte, que as pessoas que estão fora desses centros, que tenham um espírito empreendedor, né? E visão empreendedora, porque certamente é um segmento que tem muito a se desenvolver nessas áreas onde ainda não se desenvolveu, né? Com certeza. Então levar para essas áreas uma medicina de boa qualidade, né?
com estruturas, não precisa ser uma estrutura grande, João. A gente, independente do tamanho de estrutura, que se tenha ética, transparência no que se faz, né? Levar uma medicina de boa qualidade para esses lugares, a pessoa vai crescer onde ela estiver, né? Tendo capacitação, né? Tendo esse olhar, né, comercial e tal. E esse profissional que vai trabalhar assim, Luiz, o que os problemas maiores, acredito que o hospital deve ter problema. Deve ter uns probleminha lá, galera. Veja que tá nevando em cima da cabeça ali do Luiz. Na minha e do Maurício ainda não. O Maurício nem tem muito, né? Mas o Luiz tá nevando ali. Você vê que deve ter uns probleminha ali diário. Então. Um tá branco e outro tá um tá perdendo. Cara, isso... O tutor, ele questiona muita questão técnica, assim, ele desconfia de você, ele confia, e o que acontece? É muito mais comunicação, muito mais... Quais são? Fala um pouco sobre isso, assim, porque quem for trabalhar com veterinária vai lidar com isso, não tem como. Perfeito. O pessoal às vezes fala assim, a gente na entrevista lá, né, Maurício, por que você escolheu ser veterinário? Porque eu gosto de animais, né, eu gosto de bicho, eu não gosto de gente, eu não gosto... Primeiramente, o veterinário, ele tem que gostar de gente, cara. Ele vai trabalhar com gente, ele vai ter muito contato com o tutor, né? O nosso sonho seria que o cachorrinho fosse dirigindo para a clínica. Ele mesmo contasse, está acontecendo. Está acontecendo, passa o cartão lá no final, né? Delícia, e está tudo certo. Mas, infelizmente, gente, não é assim, né? Então, a pessoa que entra na veterinária pensando que não vai lidar com pessoas, vai. Ou com o tutor, ou com a equipe, né? Ele acaba tendo isso. Então, isso é indispensável, né? O médico veterinário, ele também ele precisa conhecer de assuntos, né? Não só dentro da veterinária, mas ser aquele profissional que está inteirado com a política, né? Ele precisa entender onde está situado dentro desse contexto. Eu acho que da minha trajetória para cá, o segmento pet, o mercado, ele se profissionalizou mais, apesar de ainda achar que é amador. Mas eu lembro, e assim, a visão da sociedade como profissional também melhorou, né? Eu lembro lá no começo da carreira, o cachorro chegava doentinho, examinava, olha, eu vou precisar fazer um hemograma para tentar entender o que está acontecendo. Né, logo que eu me formei no ano de 2000, a galera dava risada, né? O dono dava risada. Mas o que você quer que eu faça? Só um cachorro, né? E com isso, hoje, João, se a gente deixa de pedir algum exame que fosse indicado ou essencial para aquele caso, a gente está sujeito a... O cara sabe, né? O discernimento hoje do doutor é muito maior, o relacionamento dele com o pet estreitou muito, né? Isso faz com que a gente tenha um aumento de responsabilidade sobre os cuidados deles. E se você deixa de pedir alguma coisa, você está sujeito a... Em contrapartida, a percepção da sociedade perante ao profissional melhorou, né? O posicionamento do médico veterinário hoje é diferente. Você falava lá, há 20 anos atrás, o médico veterinário aparecia com o guarda-pó sujo de sangue, ele não era tão bem visto, né? Hoje é um profissional que é melhor visto dentro da sociedade. E isso é muito bom para a gente, né? Isso traz para a gente mais respaldo, profissionais mais preparados do que eram também anteriormente, e né, isso acaba ajudando ali na conversação com o tutor. E esse amadorismo que você falou, né, cara, que a gente compara, né? E assim, em 2007 eu terminei minha residência, estava na residência, fui fazer um estágio em São Paulo e fiz estágio na Provet. É um centro de especialidade lá, muito antigo, né, fantástico. Pioneiro, né? Um dos melhores. Pioneiro. E quando eu vim para Curitiba, eu já tinha visto um degrau, né, de São Paulo para Curitiba, e 2 grandes centros, né. E aí aqui se profissionalizou muito, né, e chegou nos níveis aí. A partir do momento que vocês também foram buscar conversar com os caras lá, né? Vocês se uniram, isso é muito bacana. Mas para um centro menor, né,
a gente vê que esse degrau ainda existe bastante, né? Mas você que está no centro menor, não vê isso como negativo, cara. Vê isso como positivo, vê isso como potencial que vocês têm, né? E ninguém está falando para vocês terem um tomógrafo aí, como é o caso da Clinvet, para vocês terem um arco cirúrgico, né? Uma ortopedia de excelência, como é o caso da Clinvet. Mas vocês fazerem bem o que vocês sabem fazer como medicina mesmo, né? E conseguirem. Hoje a gente tem facilidades assim imensas. E eu acho que até a parte financeira é o menor quando você vai abrir um negócio. Você consegue dinheiro. De alguma forma ou de outra você consegue. Vende o carro, vai no banco e tal, empresta daquele. O problema realmente é trabalhar, é conseguir ter ser esse veterinário 360, né? A gente está com um processo de mentoria dentro dos alunos que fazem residências, compram residência com a gente, entram numa mentoria de carreira. E lá a gente está fazendo vários encontros com eles para que eles entendam esse profissional 360 dentro dessa contratação, né? Não adianta ser o melhor cara da classe. Os melhores caras da classe se dão muito bem com a academia, mas quando vão para a prática clínica, o bicho pega ali. Eles precisam também terem muito esse meio termo, né? Essa questão. E falando um pouco ainda de profissionais, mudou muito o perfil, né? De quando a gente fazia faculdade. Eu sou muito mais novo que o Luiz. 18 anos só de formado, só isso. No meu já era mais ou menos meia, homem, mulher. Hoje a gente tem muito, né? Você que está na faculdade sabe que tem muito mais meninas do que meninos. Aqui na Federal, os caras aplicavam trote no cavalo, na carroceria cheia de estrume lá e tal. Então era muito mais. E essa mudança, eu acredito que você conseguiu observar também, né? Essa mudança mais para o lado feminino da veterinária, né? E, cara, eu fico encantado como a mulher trouxe. Eu acho que grande parte dessa evolução da empatia com o tutor, do cuidado com o paciente, veio desse toque feminino também que mudou o perfil. Você consegue perceber isso? E como que vocês lidam com isso? Hoje tem mais mulheres veterinárias do que homens lá? Como que é isso? João, eu sou suspeito para falar porque realmente quando eu entrei na faculdade em 94, ainda tinha uma grande porcentagem de homens, né? E aqueles homens, os veterinários que vêm de fazenda, enfim. Mas quando eu entrei na Clinvet em 96, as grandes profissionais que lá me acolheram e que me ensinaram muito, e sou muito grato a elas, continuo aprendendo todo dia, mulheres, né? A Lília, a Cláudia e a Simone, assim, foram minhas mentoras, né? Então, eu acho que a mulher, assim como o homem, a mulher tem total capacidade, né? Então, eu não vejo a distinção entre eles como profissional. Assim como temos bons, excelentes veterinários, a gente tem excelentes veterinárias. Dentro da contratação não existe uma preferência, né? Falando um pouquinho da diferenciação do profissional de antigamente para os de hoje, tem a questão que eu gostaria de falar um pouquinho das especializações. A medicina veterinária ela foi tomando um caminho como o da medicina humana, onde as pessoas, os profissionais foram se especializando em determinadas áreas. Então hoje a gente tem lá oftalmologia, cardiologia, né, com excelentes cursos de especialização e a formação de excelentes profissionais. Nós trabalhamos com esses profissionais especialistas. Mas eu acho que o mercado ele precisa do profissional nexialista, que vê nexo nas coisas, sabe? Aquele super generalista que a gente tinha antigamente, acaba se perdendo, está se perdendo um pouco, né? E a gente sente essa falta, né? A falta de um bom clínico geral que trabalhou um tempo com a clínica, né? Que conhece bem a clínica geral e vai fazer uma especialização. Esse cara é completo, né? Do que o cara saiu da faculdade eu vou tratar só de coração. Então, chamar a atenção aos profissionais que estão se formando hoje em relação a isso, né? Em relação, eu acho excelente a especialização e
que tem alguma área mais afim da pessoa, eu gosto mais de endócrino, eu gosto da parte de ortopedia, Natural. mas que não deixem a clínica médica muito bem feita antes disso, né? Porque aí você acaba comendo bola, né? E hoje a gente vê um pouco de escassez desse tipo de profissional super generalista. A gente acredita muito nisso também, tanto que hoje, com esse mundo da pós-graduação e a gente está inserindo aí, se posicionando, a primeira pós-graduação que a gente tem é de clínica médica. E a gente tenta trabalhar muito isso. A gente acredita que o profissional, primeiro, ele precisa passar por esse caminho, né? Como a gente 540 faculdades, como que está a formação disso, né, cara? Então, já sair como um especialista, achando que vai ser um especialista, esquecendo a clínica médica, não tem sentido, né? Então, eu acho que numa curva de carreira, os 2 primeiros anos são a esponja da carreira. É onde você vai absorver conhecimento, onde você vai entregar o que você sabe e ali ser lapidado para depois estar preparado para ir e fazer uma especialização, né? E seguir nessa linha, né? Mas antes tem que labutar ali, tem que levar muita lambada ali também da prática, da vivência, né? Para conseguir. Então, a residência mostra muito isso, né? Mostra. Esse amadurecimento aí nesse pessoal, né? E uma outra coisa que você falou até, João, em algum momento aí da questão do cara ser o PhD, o primeiro da classe. Você veja que dentro da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, a parte técnica, ela é importante, né? Mas hoje a gente contrata também, né, Maurício, não só na área na área da equipe médica, mas do hospital em si, do staff todo, vendo também as competências pessoais, né? Então, comportamental, isso é bastante importante, né? Para que dentro de uma equipe, hoje o Maurício falou 135, né? Eu preciso colocar pessoas ali dentro que se conversem, que tenham uma boa convivência, né? Então não adianta eu colocar um cara que ele acha que é o melhor do mundo, que tem lá todas as especializações e que ele não vai se dar bem ali dentro da equipe, né? Ou que não vai conversar bem com o nosso cliente. Então isso é bem importante também. A relação interpessoal, né? Relação interpessoal. Total. Isso não tem como a gente estar bem, né, se o nosso ambiente não está bem também, né? Então eu acho que hoje aqui também dentro a gente trabalha muito a cultura da empresa, né? A gente tem aí os valores e a gente tem que seguir esses valores. Não pode alguém sair do eixo, não pode, tem que voltar ou deixar a empresa, né? Porque senão a gente perde a mão, né? E o compromisso da empresa, a missão da empresa, ela foi criada lá atrás pensando nisso, né? Então, claro que ela passa por um crescimento, uma mudança, um amadurecimento. De estruturação também. Uma estruturação, mas existe um propósito ali por trás e todos que viram esse propósito conseguem andar, né? E quem não consegue ter propósito não tem como a gente ir aí, né? Exatamente. Cara, muito legal e como foi para vocês, assim, né? A BHV eu acho que foi um marco e na visão de vocês como um todo, um mercado todo, não só o mercado de Curitiba, o bairro Boa Vista, eu acho que a associação conseguiu ligar pessoas e tudo, só que é uma associação também um pouco mais voltada para hospitais, não sei se só o nome diz isso, mas a gente tem estruturas diferentes hoje dentro da veterinária. Então a gente tem consultório e a gente está querendo mostrar isso para vocês. A gente tem um pet shop, que é o cara que trabalha ali. A gente tem uma clínica menor, um hospital menor, um grande hospital, a grande rede, né? Como que vocês veem esse marco de conseguir conversar com todo mundo, lutar pela veterinária, né? Eu posso falar que o Dr. Marcelo, que é o fundador aí da Clinivet, grande parte, né, da medicina veterinária hoje, profissional, comercial, se deve à visão dele e esse contato dele com outros hospitais aí no Brasil. Mas como vocês veem isso, esse contato, e também uma segunda pergunta no sentido assim,
vai chegar uma hora assim que a gente vai acontecer igual a gente escuta nos Estados Unidos, que grandes redes vão comprar todo mundo e não vai ter espaço para pequenos e tudo vai ficar muito grande, muito caro. Como que vocês, visão de futuro de vocês, né, para quem está escutando, que quer ser um profissional veterinário, trabalhar numa clínica, quer abrir uma clínica, né, trabalhe um pouquinho antes numa clínica, depois abre a tua, não sai já e abre, né? Falando nisso, né? Até para você ver se é isso que você quer mesmo, né? E então fala um pouco disso aí, vocês. Quer falar, Maurício? Não, pode falar. Em Curitiba. Na quinta-feira agora a gente vai ter o encontro regional da BHV, né? A BHV é a Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, mas somente o nome que leva que são hospitais, mas na realidade são estabelecimentos veterinários. Então pega lá consultórios, pega clínicas, hospitais, centros diagnósticos, né? E a gente hoje está abrindo até para pessoa física, né? Então um profissional que abre lá um CNPJ, ele também pode se associar à BHV. A BHV foi fundada em 2017, né? Eram 11 hospitais veterinários que se uniram e a intenção dela é simplesmente de elevar o nível da medicina veterinária no Brasil. Como fazer isso, né? Trocando experiências entre esses hospitais sobre gestão, sobre compras, né, Maurício? Que agora a gente tem o exemplo que o Maurício deu da plataforma. A parte técnica, uma troca, né? Então, eu tenho um hospital lá em São Paulo que eles são muito bons em intensivismo. Pô, faz um intercâmbio, vai veterinário daqui para lá. Legal. Então, com isso vai subindo o sarrafo da medicina veterinária. Em 2017 foram 11 estabelecimentos, hoje a gente tem mais de 340 estabelecimentos Brasil inteiro. E assim, aproveitar, João, o gancho e dizer que é super acessível para qualquer estabelecimento que queira se afiliar. Então, não é caro, né? Se eu não me engano, é meio salário mínimo por ano. E isso dá direito a você participar de uma série de lives, desses encontros regionais que tem. Os benefícios aí, né? Cara, você tem esse network, né, Luiz? Eu acho que importantíssimo. A gente tem um encontro nacional dos estabelecimentos, né, anual. Então, esse ano foi em Gramado. Grande parte desse congresso é custeado pela BHV, então o que você paga lá você recebe muito mais em troca. Não são só os 340 estabelecimentos, mas sim os 340, na minha opinião, maiores, né, estabelecimentos mais bem conceituados do Brasil. Até porque estão se preocupando, né? Exatamente. Então, vale muito a pena, e quem tiver interessado em entrar, né, é só acessar lá o site da BHV, tem todos os passos. Legal. Se for mais fácil, e depois a gente pode deixar o contato aqui da Clinivet também. Na descrição aqui do vídeo, né? Beleza. Entra em contato com a gente. Legal. Né? Fazem 3 anos que a gente foi acreditado, Maurício? Não, 2020. Acho que foi 3 anos. A gente está passando agora, esse ano vai ser a reacreditação, né? Porque então é um processo. O processo de acreditação é um processo extremamente sério, né? A gente tem que cumprir 10 blocos lá de inúmeros requisitos, desde a parte de atendimento médico, a parte de RH, a parte administrativa, a parte de estoque. Para a gente passar por esse processo e ganhar o selo de acreditação, a gente teve que se adequar a várias coisas, né, a vários processos dentro do hospital. E é muito bacana, João, que isso deixa um legado para a gente, né? Um legado para o estabelecimento. Então a gente se organiza para tirar o selo, mas a gente tem que manter, né? E assim, o nosso desafio é aumentar a nossa nota, né? Nessa próxima auditoria que vai ter. Então, a BHV, eu recomendaria a quem tiver um estabelecimento, quem tiver interesse em crescimento, em gestão, em mercado, que se afilie, que vale muito a pena. Vale muito a pena. Legal. E o mercado futuro, assim, Luiz, o que você vê Grandes centros já estão vindo para cá, né, João? A gente tem a Pet Care, né, que
que vem dos Estados Unidos, né? Que é a VCA, né? Que tem uma rede grande, acho que é uma das maiores do mundo, nos Estados Unidos, que compram as estruturas prontas já. E aqui no Brasil, já há alguns anos, elas já vêm fazendo algumas aquisições, né? Em São Paulo tem a Petcare, Rio de Janeiro, com a Animalia, enfim. Essas grandes redes estão vindo para cá, e paralelas a essa, a Petcare tem Pets, tem as outras que também estão buscando seu espaço dentro do mercado. Eu sinceramente acho que tem espaço para todos, né? Desde que seja feito um trabalho de qualidade, um trabalho estruturado em transparência, ética, moral. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Vejo como um dos desafios, sim, essas grandes redes, porque eles vêm com um grande aporte financeiro, né? Mas todo mundo que deposita o seu dinheiro lá vai querer de volta. Então, eles também têm que uma pressão, né? eles têm que trabalhar assim como a gente. Então, acho que existe espaço para todos, né? Não devemos temer a ponto de, não vou abrir porque eu tenho medo da rede, ou vou vender o meu porque é melhor. Né? É um caminho que já está em andamento dentro do Brasil, né? A questão dessas redes, mas eu vejo que há espaço para todo mundo. Legal, né? Até porque também criar um negócio e vendê-lo depois pode ser um ponto aí que se faz muito pouco na veterinária, né? Mas é um tipo de negócio também, né? Com certeza. E é isso aí. Galera, legal, assim, Luiz, Maurício, muito massa aí o papo, principalmente que a gente falou bastante sobre esse profissional, né? Que a gente estava discutindo, né? Se eu tenho 540 estabelecimentos de ensino colocando veterinários e tem um monte de gente, um monte de empresas veterinárias querendo contratar e esse match aí não está acontecendo, né? Então, acho que a grande lição que a gente tira daqui hoje é a capacitação mesmo, né? Uma capacitação mais 360, uma capacitação muito mais ampla do que somente técnica, mas sim a capacitação técnica, ninguém está tirando isso, né? Ela é importantíssima, né? Mas a experiência, a vivência com estágio, as oportunidades futuras, eu acho que essa capacitação como um todo é importantíssimo para quem quer se dar bem na carreira ainda. Para aqueles que querem abrir também clínica, né, já puxando um pouco para a administrativa, também fazer um técnico também no administrativo. No administrativo, né? Porque a gente verifica aí no mercado vários pets ou várias clínicas abrirem, em 2 anos já está fechando de novo. Morre o sonho, né? Morre o sonho. Então, ter essa base do administrativo é muito importante também para conduzir o seu consultório. Porque os desafios são muitos ali dentro, né, da administração. Né? Não é só atender o pet, né? É todo um conjunto. O castelo tem que ficar de pé, né? Verdade. E aí, se não tiver bem administrado, aí o dinheiro vai embora. E aí vai e que não volta mais. Verdade. Mas eu acho que é isso. Acho que o papo foi massa. Acho que tem muita coisa aqui ainda pra gente conversar. A gente vai marcar outros aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Trazer mais pessoas da Clinvet, pessoas da BHV, contatos que vocês queiram trazer. Profissionais, né? Tava falando pro Luiz lá, o papo de especialista. Imagina a galera aqui, um profissional especialista da Clinvet falando sobre cardiologia, sobre neurologia. Ia ser legal, né? Vamos mandar nos comentários aí que o chefe aqui começa a mandar aí pro pessoal. E queria agradecer muito vocês aí, né? Vocês sabem do carinho que eu tenho por vocês estarem aqui na minha casa, né? Conhecendo, vendo a evolução que começou lá, e espero que a gente possa fazer mais coisas aí no futuro. Obrigado pela evolução da veterinária que vocês estão trazendo. Vou estar lá no encontro da BHV, espero conversar com eles também lá. Valeu, brigadaço pela presença aí. João, eu que agradeço assim, a oportunidade, né, de a gente conversar. É um assunto que eu gosto muito de falar. São vários anos aí de experiência, né, dentro de da parte de gestão de um grande hospital. Espero que tenha trazido, com certeza, né, boas dicas. Eu queria também me colocar à disposição de quem a Clinvet está de portas. Tem arroba ali no Instagram?
Tem @Clinivete. Já prova vocês dois lá, hein? Ah, sim. Vamos colocar, depois eu passo que eu não lembro de cabeça aqui. A gente bota nos créditos lá. Mas estamos de portas abertas para quem quiser ir conhecer a Clinivete. Ir para Curitiba, vale a pena. Ir para Curitiba, Maurício, na parte administrativa, vários hospitais aqui, várias pessoas nos procuram, né, para auxílio em relação a isso, então a gente está sempre à disposição. E a dica final, João, é assim, cara, tem profissional pra caramba saindo no mercado, mas para quem é bom se estabelece. Então, se diferenciem. Só simplesmente fazer a faculdade, sair, querer trabalhar, vai ser difícil. Hoje em dia vai ser difícil. É isso aí, então, muito obrigado mais uma vez, João. Obrigado. Fico à disposição, tá? Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Maurício. Tamo junto sempre, quando precisar, estamos à disposição aí. Um grande abraço. O Luiz deu risada do Maurício Separanice, mas ele é gremista, tá? Putz, cara, sofredor, né? Foi falar de... Não vamos falar de futebol hoje, gente. Ó, o Luizinho tá aqui. Vamos encerrar por aqui, galera. Tchau, Tchau, valeu, abraço. Tchau. Obrigado.